Olá, meu nome é Kaire, eu sou acadêmica de Engenharia Civil da UNOESC Chapecó. Meu artigo é sobre a avaliação comparativa da irregularidade longitudinal de vias pavimentadas e não pavimentadas, por meio de emprego e aplicativo de smartphone. De acordo com o Manual de Gerência de Pavimentos do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, o DENIT, a irregularidade longitudinal é definida como o somatório dos desvios da superfície de um pavimento em relação a um plano de referência ideal de projeto geométrico. O Manual de Restauração de Pavimento Asfáltico, também do DENIT, destaca que esses desvios são responsáveis, entre outros aspectos negativos, por afetar a qualidade de rolamento e a ação dinâmica das cargas atuantes sobre a via. Bernoussi comentam que a irregularidade pode ser expressa a partir de um índice internacional, conhecido como IRI, Índice de Irregularidade Internacional, no inglês International Roadness Index. Trata-se de um índice estatístico expresso em unidade de metros por quilômetro, cuja medida é empregada, por exemplo, como ferramenta para o controle e aceitação de obras e serviços. Os autores mencionam que a irregularidade pode ser medida por equipamentos topográficos, ou por equipamentos medidores do perfil longitudinal, com ou sem contato. Também podendo ser avaliada de forma indireta, a partir de equipamentos do tipo resposta, os quais possibilitam a obtenção de um somatório de desvios do eixo de um veículo em relação à sua suspensão. Nesse contexto, Almeida ressalta o desenvolvimento de diversos equipamentos para a medição de irregularidade, destacando a importância desse parâmetro, uma vez que valores elevados de IRI prejudicam a qualidade de rolamento, aumentam os custos operacionais dos veículos e reduzem a vida útil dos pavimentos. Em sua pesquisa, recentemente, o autor propôs a criação de uma ferramenta alternativa aos levantamentos tradicionais de irregularidade, resultando no Smart IRI, um aplicativo capaz de estimar o índice internacional de irregularidade das vias por meio do smartphone, embarcado em um veículo. Assim, essa pesquisa teve como objetivo a avaliação comparativa da irregularidade longitudinal de duas vias, sendo uma pavimentada e outra não pavimentada, empregando-se em um aplicativo de celular. O aplicativo adotado no estudo correspondeu ao Smart IRI, desenvolvido no trabalho de Almeida, que realiza levantamentos de irregularidade em termos de International Roadness Index. As informações foram coletadas com o aplicativo instalado em um celular modelo Samsung Galaxy A5, embarcado em um veículo de passeio e fixado no para-brisa com um suporte do tipo Samsung Vehicle Dock. Esse último também empregado por Almeida. Os dados foram levantados em duas vias distintas no município de Caibi, Santa Catarina, ao longo de 15 quilômetros totais, considerando-se operações de transporte de ida e volta em trechos pré-estabelecidos, sendo uma via pavimentada e outra não pavimentada, com o smartphone devidamente embarcado em um veículo de passeio. O levantamento de irregularidade sobre a via pavimentada foi realizado a velocidade média de aproximadamente 60 km por hora, ao passo que a velocidade média para as medições pela via não pavimentada foram de 50. Devido às restrições físicas e questões de segurança, principalmente no caso de via não pavimentada, não foi possível elevar as velocidades de percurso a um patamar superior. Cabe comentar que na pesquisa de Almeida, os melhores resultados foram obtidos para velocidades de percurso entre 60 e 80 km por hora, motivo pelo qual este intervalo foi admitido como referência para o presente estudo. Com o resultado, obteve-se um IRI médio de 2,4 km por metro para a via pavimentada, e uma média de IRI igual a 11,3 metros/km para uma via não pavimentada. Assim, conforme esperado, os resultados levantados pelo aplicativo Smart IRI indicam a maior irregularidade superficial da via não pavimentada. Em termos médios, a título de balizamento, verifica-se que o IRI de 11,3 metros por quilômetro encontra-se em concordância com a escala de irregularidade longitudinal, apresentada por Saez e Caramias, uma vez que os autores referem-se a resultados iguais ou superiores a 8 metros por quilômetro para rodovias não pavimentadas,
sem manutenção. No caso de estradas não pavimentadas com manutenção, é indicado um intervalo de IRE entre 3,5 metros por quilômetro e 10 metros por quilômetro. De maneira análoga, considerando-se os intervalos apresentados por Sais e Caramias, para rodovias pavimentadas também se constatou conformidade entre a escala de referência e os resultados obtidos nessa pesquisa. Nessa direção, os autores apresentam intervalos de 1,5 metros por quilômetro a 3,5 metros por quilômetro para pavimentos novos, de 2,5 metros por quilômetro a 6 metros por quilômetro para pavimentos antigos, e entre 4 e 11 metros por quilômetro para pavimentos deteriorados. Esse trabalho possibilitou evidenciar na prática a facilidade do emprego de aplicativo de smartphone para o levantamento de dados e irregularidade longitudinal, demonstrando-se agilidade, principalmente na aquisição de dados, podendo ser inclusive uma opção economicamente viável para o controle de irregularidade por órgãos públicos. A partir das medidas realizada, observou-se que os valores obtidos encontram-se dentro dos intervalos encontrados na literatura para a categoria de vias análogas. Com isso, destaca-se a possibilidade do uso de aplicativos de celulares para o levantamento de irregularidade, cuja solução, com base nos resultados obtidos, mostrou-se econômica e operacionalmente acessíveis. As referências usadas no artigo. Eu agradeço ao Governo do Estado de Santa Catarina, por meio do Programa do Bolsa de Estudo de Educação Superior, UNEDU, e à Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC.